Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. O tema de hoje que nós vamos estudar é sobre liberdade. Você vai amar o tema. O que a Bíblia fala sobre liberdade? O que é liberdade? Antes de nós começarmos esse tema, gostaria de pedir a você que, se gostar aí do tema, se gostar da meditação, que você se inscreva, assista o vídeo até o final, pois nós temos o sonho de alcançar 4.000 horas. Quando eu era menino, eu lembro que eu assisti um filme e esse filme ele me causou muita estranheza, porque todos os filmes que eu assistia, sempre o herói ganhava. Mas aquele filme foi bem diferente. O herói morreu. E o nome do filme se chamava-se Coração Valente. Era a história de um homem da Escócia que tentou libertar o seu povo. E por lutar pela liberdade, ele foi perseguido, entregado por seus amigos aos seus inimigos e ele foi decapitado. Mas na hora da morte, quando o machado ia cair sobre o seu pescoço, ele grita ali as suas últimas palavras. E as últimas palavras era liberdade. Mas existem algumas frases dele que são bem interessantes. Ele diz: a vida sem liberdade não tem sentido. Podemos lutar até o cansaço, mas é a inteligência que nos constitui em homens. Todos morremos. O que importa é como e quando. Ele também disse a seguinte frase: eles podem tirar nossa vida, mas nunca poderão tirar nossa liberdade. Este homem, que se tornou um grande exemplo de martírio do seu país, ele inspirou muitas pessoas. Mas o que é liberdade? Segundo o dicionário de filosofia, é a condição daquele que é livre, é a capacidade de agir por si próprio, autodependência, independência, autonomia. Agora que nós sabemos o que é liberdade, onde está na Bíblia o primeiro conceito de liberdade? Por incrível que pareça, o primeiro conceito de liberdade está sobre uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Está em Gênesis 2, verso 17. Vamos ver o que a Bíblia diz? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui nós temos o primeiro conceito de liberdade na Bíblia. Perceba que Deus faz um jardim e diz assim: olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer. Por que esta árvore ela tem um conceito de liberdade? É porque ter o conceito de liberdade é ter o conceito de escolha. Deus estava dando ao homem e à mulher a oportunidade de escolher a sua palavra ou não, e como final, a morte. Algumas pessoas podem até pensar o seguinte: mas Helder, como é que Deus dá liberdade impondo a morte? Eu queria tentar clarear sua mente com o seguinte pensamento: você imagine o mar e o peixe. E aí você olhando o mar e o peixe, agora eu vou dar vida aos dois, você imagine o peixe querendo sair da água e o mar dizer assim: olha, se você sair de mim, você vai morrer. Aí o peixe: não, mas mesmo assim eu quero. E ele pula para fora da água. Automaticamente, aos poucos, ele vai morrer. E se o mar amar o peixe, ele vai dizer: volta para mim, não faz isso não. A mesma coisa eu poderia pensar de um tronco e de uma árvore, um tronco querendo se desprender da árvore e a árvore dizendo: olha, sem mim você não tem vida, sem mim você não tem vida. Na verdade, quando Deus diz: olha, se você comer desse fruto, você vai se afastar de mim e eu sou a vida. E uma vez que você se afaste de mim, lá fora, você não tem vida em si próprio. No livro de João, no capítulo 8, verso 34, a Bíblia diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Uma coisa interessante, né? Algumas pessoas não entram na igreja
porque elas ficam com medo de se tornar escravo de algo que elas não gostam, porque as pessoas gostam do pecado. E algumas pessoas, ao entrar na igreja, outras dizem, olha, você não vai mais poder ir à festa, você não vai mais poder se divertir, você não vai mais poder beber. E a pessoa entende que o que ela não pode fazer vai levar ela a uma escravidão. Por outro lado, quem está na igreja, ela se sente livre e olha para os de lá e dizem o seguinte, ainda bem que eu não sou viciado, né? Eu não sou prisioneiro das drogas, não sou prisioneiro da prostituição, não sou prisioneiro das vaidades. Mas como o pecado se apropria do ser humano? Como o pecado se faz grande em nosso ser? No livro de Tiago, no capítulo 1, verso 14 e 15, a Bíblia diz as seguintes palavras: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É interessante que quando nós cometemos pecado, o nosso próprio coração nos adverte. Algo em nós diz para nós que aquilo é terrível. Isso é um conceito ético do coração do ser humano em relação a Deus e em relação à sua espiritualidade. E uma vez escravos do pecado, nós sabemos que existe um preço a ser pago. No livro de Romanos, no capítulo 7, o verso 14, Paulo diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Verso 15, ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E essa é a nossa luta, a luta entre o bem e o mal, que é travada em nós. E é interessante nós notarmos que a decisão, ela não cabe a Deus, ela não cabe a Satanás. A decisão de sermos livres em Cristo Jesus é uma decisão nossa. No livro de João, no capítulo 8, verso 36, a Bíblia diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mesmo com a natureza que nós temos, a nossa condição de liberdade está na pessoa de Jesus Cristo. Assim como William Wallace, lá na Escócia, gritou por liberdade e os seus cidadãos reagiram após a sua morte, assim Cristo, quando na cruz disse Pai, perdoa-os, e morreu como nosso herói, ele conseguiu para nós a liberdade. Mas a liberdade não pode ser apenas um conceito. A liberdade tem que ser algo prático na minha e na sua vida. Jesus disse que ele teria a capacidade de nos libertar. Ele seria o general dessa batalha em que muitos se cansariam, mas todos aqueles que lutarem serão de fato livres. No livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 1, a Bíblia nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, minha amiga, meu amigo, eu não sou melhor do que você. Na verdade, todos nós sofremos e padecemos dos mesmos problemas. Uma luta incessante contra a nossa natureza carnal. Mas existe um libertador. Existe alguém que pelejou uma batalha contra o mais cruel dos inimigos. Espero em Deus que você o aceite como seu Senhor e o seu Salvador. Que Deus te abençoe.